Antes da gente falar da semana por vir, né, vamos recapitular um pouquinho da semana passada. A semana começou um pouco mais turbulenta, né? Não vou ficar repetindo aqui o que já foi falado no call anterior, né, que o Sérgio fez muito bem, comentou sobre a DeepSeek e aquele paper, aquelas informações que vieram da China, né, sobre essa pauta de inteligência artificial, que sem dúvida traz várias implicações, mas é muito difícil de prever, né, exatamente o que vai acontecer, como é que vai se desdobrar. A gente está num momento aí muito inicial dessa tecnologia e uma corrida acontecendo, né, um capex violento aí sendo feito por várias empresas na busca de desenvolver a inteligência artificial, mas sem dúvida foi algo bastante impactante, que traz implicações, principalmente para o pessoal de infraestrutura. Tanto é que a gente viu a NVIDIA caindo muito forte, né, no day after ali desse paper ali sendo anunciado, e o Oriente fez o que costuma fazer, né, que é pegar algumas inovações e tornar elas mais eficientes, menos custosas. Então, isso traz vários impactos. Agora vamos ver aí os desdobramentos, né? A gente vai ver ainda muita coisa acontecendo em relação a isso. Eu não acho que tem uma disrupção aí em relação à dominância, né, principalmente dos Estados Unidos em relação a pautas, apesar de, sim, trazer implicações importantes. A semana começou com isso daí no radar, mas a gente viu que depois os mercados estabilizaram, e principalmente falando aqui de Brasil, a gente viu uma melhora significativa, né, aqui nos ativos aqui no Brasil, muito pautado pelo movimento que aconteceu na nossa curva de juros. A curva de juros ela cedeu bastante. A gente está aqui, então, com o Ibovespa, né, subiu aí 3,1% no desempenho semanal. Janeiro terminou com quase 5% de alta, né? Em dólar, a Bolsa subiu 11% em janeiro. A festa só não foi maior, né, porque na metade ali da sexta-feira saiu aquela notícia das tarifas que o Trump iria colocar. Isso acabou dragando todos os mercados de risco, os mercados lá fora, e aqui acabou não se salvando, né? Se a gente pegaria metade do dia da sexta-feira, o mercado ia operando ali em 127.200, e aí começou a ceder e foi para baixo dos 127, 126,5. Então, só por conta disso que acabou não sendo aí um desempenho melhor, mas a gente fechou sim com um desempenho semanal importante, e a questão principal foi a decisão de juros que a gente teve na metade da semana, que subiu, né, 1 ponto percentual na taxa Selic. E aí, 2 pontos. O comunicado teve várias mudanças, eu até encaminhei em vários grupos, o pessoal questionando, no grupo de líderes, eu encaminhei ali a ata, as mudanças nas palavras que tiveram dentro das atas, né? Porque o que o mercado faz, né? Ele pega aquela ata e fica interpretando o que o comitê quer falar, dado cada mudança em cada palavra. Então, é legal de ver assim os termos que são trocados, porque dali se traduz, às vezes, algumas percepções sobre mudança de rota, ou um guidance, uma direção ali específica que o comitê está querendo colocar. E eu acho que 2 pontos acabaram influenciando bastante, tá? O primeiro foi que a gente já tinha contratado 1 ponto percentual, e isso já vinha sendo feito pelo comitê, na qual o próprio Galípolo participava desde o ano passado, com a presidência do Roberto Campos Neto. Já estava contratado 1 ponto percentual para essa reunião e mais 1 ponto percentual na próxima, mas com um discurso ainda bastante hawkish, né, bastante preocupado com a inflação, e o mercado colocava na conta uma taxa terminal, tanto que a gente via aí semana a semana, uma taxa de juros até o final do ano, isso na curva de juros sendo colocada em 16,25%. É uma taxa bastante, já é restritiva onde a gente está, essa taxa é bastante restritiva, mas ficava em aberto, né, essa direção. Aí os 2 pontos que acabaram influenciando, um é que meio que o comunicado, o mercado interpretou o comunicado como esvaziando essa questão do guidance para frente, então 1 ponto percentual nessa, mais 1 ponto percentual na próxima, e a reunião a partir de maio, vamos ver. E aí a importância dessa semana, que a gente vai ter a ata do Copom sendo publicada amanhã, e dali a gente vai ver se de fato a gente vai para uma linha mais dovish aí no comitê. E a outra questão é a questão de credibilidade. O final do ano passado, muitos participantes começaram a ficar com uma preocupação latente sobre a entrada do Galípolo, até várias notícias foram sendo veiculadas sobre papers que ele já havia feito, enfim, coisas que o Galípolo já havia falado, e a turma falando assim, cara, esse cara, será que ele vai ser comprometido, né, em relação à política monetária, não vai vir com algo mais heterodoxo, algo mais fora da caixa, coisas que a gente já viu aí no passado e que acabaram não dando certo.
e ele seguiu o protocolo da mesma forma que vinha sendo feito antes, com votações unânimes dentro do comitê. Foi uma votação unânime de 1 ponto percentual, e aí eu acho que isso acaba reforçando também a questão da credibilidade, da segurança em relação à moeda, à política monetária, de que não vão tentar coisas muito diferentes por ali. Isso acabou refletindo positivamente nos mercados, e na sexta-feira que deu essa patinada, dado as tarifações do Trump. O dólar também cedeu, foi o 10º dia seguido de queda do dólar, depois de ter feito aquele spike, né, em cima da pauta fiscal, que ainda é dominante, mas são alguns dias seguidos com o real valorizando. E um ponto que muito provavelmente traduz isso é o fluxo estrangeiro que tem voltado para comprar Brasil. Queria chamar a atenção sobre isso. Desde o ano passado a gente veio mês após mês vendo o fluxo estrangeiro ser negativo aqui na nossa bolsa. A gente já está com fluxo estrangeiro positivo em 3,5 bi de reais comprando ações. E aí essas são as pautas da semana, tá? A gente vai seguir acompanhando essas questões de fluxo, ver como é que vai se desdobrar. A semana começa com os mercados com alguma percepção de risco maior, dado as incertezas em razão da guerra comercial. Na sexta-feira saiu essa notícia, isso acabou derrubando os mercados, e ainda no final de semana, no sábado, acabou se materializando, 25% de taxação de tarifas para o Canadá. Essa foi a maior surpresa. O Canadá é um parceiro antigo dos Estados Unidos, isso acabou surpreendendo muitos participantes, surpreendendo o mercado. México não era tanta surpresa, mas foi também colocada 25%, e 10% de tarifas para a China. E o ponto é muito mais do que obviamente, né, essas tarifas elas trazem a perspectiva de um cenário de inflação maior e um PIB potencial menor, dado a menor dinâmica, né, da economia global, com esse movimento de protecionismo dos países buscando se isolar. Mas o ponto principal nesse momento que a gente vive são as incertezas. Qual que vai ser a resposta dos países, né? O Canadá e o México já falaram que irão retaliar também, já anunciaram, né, a sua retaliação. Então, o Canadá responde hoje, por isso que eu botei o load ali, né? Vamos ver o que o México vai falar e principalmente o que a China vai falar. O Trump também prometeu tarifas para a União Europeia e vamos ver o que mais vem disso aí. Se tem uma coisa que o mercado não gosta, é a incerteza. E por isso que a gente viu no final de semana, né, os pré-mercados ali abrindo muito feios, principalmente nos Estados Unidos. E as próprias né, as criptomoedas, que, dado a entrada de institucionais muito grande nesse mercado, ele acabou ficando com uma correlação maior junto aos mercados de risco. Então, as criptos que operam 24 horas, depois dos anúncios, a gente já via que o bicho estava pegando, que ia ter uma abertura dos pré-mercados ontem à noite, já um pouquinho mais tensas. Na semana a gente também vai ter a ata do Copom, que vai ser importante, vamos de Dove mesmo, vai ser um comitê mais dovish, um comitê querendo soltar um pouco mais a questão do aperto monetário, a taxa terminal vai ser em quanto, qual que é a avaliação de riscos que esse novo comitê vai fazer, principalmente em relação à situação externa, principalmente com a guerra comercial, essas novas informações que estão vindo ali do Trump, essas incertezas. Isso aí a gente vai ver nos próximos capítulos. Amanhã teremos mais informações. Ainda nessa semana também a gente vai ter os resultados trimestrais, começando por aqui no Brasil. Destaque aí para Bradesco, Santander e Itaú. Sobre isso é legal falar, tem um relatório, né? A gente tem acesso a toda a research do BTG Pactual, assim, uma research premiada, muito conteúdo muito bom sendo feito lá. Alguns ficam disponíveis ali nas nossas plataformas, já traduzidos em português, mas tem vários relatórios que não vão para a plataforma aberta e que a gente tem acesso. Tem um relatório muito legal que sai todo trimestre sobre perspectiva dos resultados trimestrais, que daí mostra várias informações sobre o resultado de cada uma das empresas listadas e colocando o consenso do mercado, plataforma Bloomberg, sobre um determinado resultado, sobre o EBITDA e o lucro líquido, e o que a research espera. É legal para todo mundo, assim, quem gosta de acompanhar um pouquinho mais, ter essa informação e às vezes ver um número e não ficar tão assustado, né? Tanto com um número negativo como um número positivo. Lembrando que o que importa é o que o mercado espera. Muitas vezes sai um resultado muito forte, a gente acha que a ação vai subir uma porrada e, na verdade, aquilo já estava mais do que precificado na ação e estava em todas as plataformas, e você não tendo acesso a essa informação fica com uma simetria muito grande, você acha que, nossa, por que o mercado não está olhando para isso? Não, na verdade, todo mundo já sabia que aquele resultado ia acontecer. Esse relatório está com os operadores de renda variável, chama o seu operador, que eles podem passar para vocês. A gente vai ter a continuidade também dos resultados trimestrais das empresas listadas lá fora, destaque para a Alphabet e a Amazon, que vão soltar
os seus números. Também teremos aí na parte da política, né, reunião da cúpula, nova cúpula do Congresso, né, Hugo Mota na Câmara, Alcolumbre no Senado, junto com o governo, sendo feita hoje. O que se escuta é que, principalmente o Hugo Mota é um pouco mais próximo, a gente tende a ter um Congresso mais favorável, um pouco mais amigável às pautas do governo, porém, não será um mar de rosas, deverá ter negociações, a popularidade do governo segue muito em baixa. Vamos ver como é que isso aí vai se desdobrar também. Hoje à tarde, algumas declarações a partir das 14 horas podem surgir no encontro do Haddad com o Lula, que vai ter na abertura do judiciário, dos trabalhos no judiciário que vai acontecer hoje à tarde às 14 horas. E aí um ponto que eu queria salientar também, bem legal, vale a pena a gente pensar sobre isso, que é sobre triggers e drivers, né, sobre gatilhos e coisas do nosso mercado. Eu vou mostrar uma pesquisa agora na sequência, mostrando uma pesquisa que foi feita com vários gestores de fundos de investimento, mostrando qual que é a leitura deles sobre o momento de mercado, valuation, posicionamento, próximo passo. É bem interessante. Mas o ponto é que muitas vezes a gente precisa de um gatilho, né, para destravar determinado valor. A gente vê o Brasil não ser um mercado de growth, né, ou um mercado que tem techs aqui dentro, então essa pauta está passando muito longe, o capital não está vindo para cá, a gente tem boas value stocks aqui, mas o mercado não está procurando isso, e daí muitas vezes falta algum gatilho, né, para a gente ver destravar valor. Esse ponto, eu vi um gestor comentando sobre isso, eu achei bem interessante, porque a gente vê cada vez mais a discussão de eleições sendo antecipada, dado, enfim, todas as questões que estão acontecendo. Não estou entrando no mérito das questões, estou sendo aqui pragmático em relação ao que o mercado está olhando e o que está sendo falado e passando isso para o nosso time, para a gente estar todo mundo na mesma página. As eleições vão ser no final do ano que vem. Existe aí um consenso de mercado que a precificação das eleições costuma ser 6 meses antes da eleição, por ali que o mercado começa a tradar. Mas você sabe como é que funciona. Quando a gente descobre a pergunta no mercado, quando a gente descobre a resposta, ele muda a pergunta, né? Então, o que está acontecendo é que existe um potencial aí para a gente ter uma antecipação não da eleição, obviamente, mas assim, eu não estou falando disso aqui, estou falando do mercado tradando quem que vai ser a próxima eleição, o que vai acontecer. E a gente teve anos após anos, acho que desde 2002, né, eleições muito disputadas em 50 e 50. E quando a gente pega a curva de juros, a gente olha a forma que o mercado está precificado agora, não parece precificar uma eleição nem disputada. Pelo contrário, parece que ele está precificando o caos para frente. A taxa de juros que estava batendo ali 16,25, aquela taxa de juros longa de 10 anos, aquilo lá não é muito sustentável, não é muito praticável. Então, assim, é uma taxa que se for ela, ou for 20, ou for 25, significa que deu problema aqui. Então, essa simetria ela é bem interessante de ser observada. Mesmo que a gente fosse para um cenário de uma eleição um pouco mais disputada, veja bem, a gente está vendo uma popularidade muito baixa atual do governo, e ao mesmo tempo a gente vê o mercado precificando na curva de juros o caos. Então, se tiver uma eleição, mesmo que fosse 50-50, me parece ter espaço até para um movimento tático sendo feito em bolsa. Outro ponto interessante é sobre a tese do dólar smile, que falando dos Estados Unidos. O Brasil vai bem, isso o nosso parceirão aí, o nosso parceiraço Thiago Ribeiro falou nas redes sociais esse final de semana, falando sobre o Luiz Alves Paes Barros, né, sócio do Breda lá na Alasca, que fala assim, para cá subir, lá tem que piorar. Só que o problema é o seguinte, em relação ao dólar e os Estados Unidos, quando o mercado está muito forte lá, o dinheiro vai para lá, e quando vem uma crise sistêmica, uma coisa muito aguda, o dinheiro também vai para lá para se proteger. Então, onde é que a gente se beneficia? Nesse meio do caminho, quando a economia americana ela não está tão boa, tem alguns problemas, não está sendo aquele buraco negro de capital levando para lá, aí o fluxo muda e começa a procurar outros mercados. A agenda da semana, a gente vai ter, então, segunda-feira, hoje, PMI, Brasil, Estados Unidos e Europa, falando PMIs industriais, relatório de produção da Petrobras, também do quarto trimestre, sai hoje, ata do Copom amanhã, será super importante, o resultado da Alphabet, dados de emprego nos Estados Unidos, PMI de serviços na quarta, pesquisa ADP, a gente tem 3 dados de emprego nos Estados Unidos saindo essa semana, amanhã, quarta-feira, e o principal deles, que é na sexta-feira, que é o famoso payroll, e resultados das empresas listadas aqui no Brasil, começando também na quinta-feira aí, com Santander, Itaú e a Amazon.